cena aqui para mim. E aí o que acontece? Eu vou olhar para essa cena com emoções e percepções de situações que eu já vivi, que são parecidas com aquilo. Com base nisso, eu vou ter uma análise, que é o quê? O medo, né? Eu vou olhar para aquilo e vou sentir medo. Então, automaticamente, se eu sinto medo, eu já penso no futuro, quais são as reações que essa cena pode trazer para mim. E com isso, eu estou vivendo ou lá no futuro, ou baseado em algo que aconteceu no passado. Seria mais ou menos isso também? É bem interessante isso também, né? É como se... como é que isso pode ser olhado à luz disso que a gente estava conversando antes, né? Então, mais ou menos, o que eu estou vivendo aqui no meu presente, eu crio, eu escoro isso naquilo que eu chamo de passado, né? Mas que é uma história na minha cabeça, né? Mas na verdade está mostrando qual é a única coisa que é real nisso é qual é a crença que eu estou vivenciando agora. E o resto são histórias da nossa cabeça, né? Então, de fato, só completar, se a gente puder entender dessa forma, é muito fácil a liberação, porque só depende de aqui e agora eu escolher a crença libertadora, né? Isso é uma coisa. E me veio agora um outro exemplo. Me desliga só um pouquinho o teu áudio, eu já termino e você liga, pode ser? É porque fica vindo eco. Tá, obrigada. Me veio o exemplo, Mi, e vocês dois, que o Deepak Chopra dá Não, isso é bem rapidinho e é bem elucidativo. O Deepak Chopra dá um exemplo no livro dele, que ele diz o seguinte: pensa num livro, né? O livro, você lê ele, né? Você vai lendo as folhas. E aonde você está lendo agora, as folhas que você já leu são passado e as folhas que você vai ler ainda são futuro. Acontece que o livro inteiro está aqui agora. Aqui agora. Eu ia falar que dá para entender isso observando uma criança de 3 anos brincar, que para ela, ou uma pessoa idosa de 89 anos, assim, é palpável, porque elas não pensam no passado. Talvez a criança, ela não pense no passado, ela só pensa naquela brincadeira, que é o que a gente também teve no curso. Tem que lembrar disso. É como se ela estivesse acontecendo naquela hora, né? Ela inteira está acontecendo. Tem que se lembrar disso sempre. Eu acho que as crianças devem viver, eu não lembro muita coisa, mas eu acho que elas vivem o tempo todo no presente, né? Porque elas não estão preocupadas com o que vai acontecer. Elas querem brincar, e hoje elas estão brincando e acabou. Eu acho que é a gente que perde um pouco essa essência ao longo do tempo, né? Sim. É porque o passado é muito presente. A nossa crença é muito presente. A gente não se dá conta. Agora que a gente faz esse curso, a gente começa a observar que a gente mistura o passado. Uhum. Toda hora ele vem. É um filme que você vê, é uma música que você ouve. Tudo te remete a alguma coisa. É tudo esse livro, tudo junto. Sim. Pode falar, Márcio. Durante muito tempo, Mila, eu acho que eu vivi só o passado, sabe? Porque tudo que eu olhava na minha vida era com base no que eu já tinha vivido. Então, isso que você falou é muito certo. E ainda, né? Não é? Eu não iluminei. Então, não tem nenhuma liberdade, né? Então, eu não iluminei ainda. Mas, e também, Márcio, se a gente sai daqui dessa roda de conversa para ir no bar da esquina, não adianta.
O mote da conversa, ou é o passado ou é o futuro, não adianta. É sempre em torno da ansiedade. E eu acho que a partir do livro Um Curso em Milagres, o que começa a acontecer é que você começa a observar, né? Opa, eu estou olhando para isso com o passado ou eu estou olhando com o que está acontecendo agora, né? Com a ilusão de agora. Eu estou olhando com base na ilusão do passado ou na ilusão que eu estou criando agora? E a gente começa a olhar como uma oportunidade de limpar, né? E é como se fosse a cada momento desse que chega, você se sentir grato, porque, nossa, opa, oportunidade aqui, vamos limpar, né? Mas é assim, a gente vive só o passado, o tempo todo, assim, pelo menos no meu caso, eu passei muito tempo, tudo que chegava, eu buscava lá no meu arquivo alguma coisa referente àquilo, e mesmo que inconsciente, algo já dizia, vai ou não vai, aceito ou não aceito, aceito ou rejeito, por quê? Com base no que eu tinha vivido. E hoje eu vivo experiências que são boas por eu ter né? Vou falar algo bem específico assim, nas questões mais pessoais assim, de se relacionar com outras pessoas, né? Eu sempre fui muito reservado assim, tipo, se eu não tinha afinidade com essa pessoa, gente, pensa bem, uma pessoa de 35 anos tem 5 amigos. Por quê? Porque todas as outras pessoas não gosto, não tenho afinidade, não quero. Então, quando chegava alguém, eu já dizia assim, eu olhava e eu pensava assim, ai, essa pessoa é muito grossa. Nossa, essa pessoa não tem modos para comer. Ai, não quero. Não vou ser amigo, não. Se tomasse na xicrinha igual eu aprendi, né? Ou se colocasse assim o cotovelo na mesa, eu já era motivo para eu excluir. Né? E olha cada coisa boba, né? Então, assim, eu sempre fui muito quieto, né? Então, assim, se a pessoa era muito espalhafatosa, eu falava, vixe Maria, não quero nem saber. Agora pensa, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando para essa pessoa com as crenças que eu aprendi, observando minha mãe, minha família, né? Que vem aí com um monte de outras crenças de etiqueta que não tem nada a ver. Imagina quantas pessoas maravilhosas eu deixei de conhecer por julgar, por olhar para ela com o meu passado que dizia o perfeito é assim. Né? Então, realmente, Mila, você hoje trouxe aí uma fala de muita sabedoria. Isso me remete que, assim, nós fomos criados dentro de dramas de controle, né, gente? Então, assim, a gente entrou numa escola que ensinou a gente a julgar tudo. Tudo. E isso, né, foi o exemplo dos maiores que a gente teve. A gente não tinha nem idade para questionar isso, né? Imagina se a gente entrar, se as nossas escolas fossem assim. Percebe o que você está sentindo no teu coração. Agora pega e expressa. Sabe? Tipo, que o foco fosse na expressão do coração e não na racionalização de tudo, né? Só que isso ia gerar um mundo bem sem controle. Então a gente foi criado, né, dentro dos dramas de controle e aprendemos também a operar dentro disso, né? E isso também é uma história que a minha mente criou agora para justificar porque somos assim e porque acreditamos e porque julgamos, né? Quer um exemplo prático para vocês que são meninas? Quantas vezes vocês ouviram do pai ou da mãe assim, menina brinca com menina, menino brinca com menino? Sim, todas as regrinhas. Não é? Todas as regrinhas. A gente vive só o passado e a gente vai repassando isso para os nossos filhos, para os sobrinhos, e a gente acha que tudo isso é normal. Sim, e para muitas crianças, esse processo é bem penoso. Sim. Né? De sair do coração e ir para o intelecto desse jeito, para controlar tudo.
Não, e para mim a aula de história era bem penosa. E eu lembro que quando eu mudei de escola, que eu fui para uma escola judaica, que eu fiquei 8 anos, eu sofri muito, porque a gente via slide do campo de concentração, semana sim, semana não. Então, é muito difícil. E, assim, assuntos... quando você vai numa festa judaica, o que você faz? Toda festa, são 4 festas no ano. Você relembra os antepassados que saíram do Egito. Sim. É muito difícil. Assim, então, assim, a leveza precisa... né? É isso. O lixo precisa ser bem grande para jogar tudo.